Fala, povo de Deus, terceiro dia da nossa série, um caminho ainda mais excelente, 1 Coríntios capítulo 3. E hoje vamos dar sequência aqui na mensagem de Paulo, ensinando para essa igreja na Grécia sobre a importância de não haver divisões na igreja e sobre a importância de sermos maduros. Tem uma informação aqui particularmente que me choca muito, tá? Me choca muito e eu espero que choque você também. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Lhes dei leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. E de fato, ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. 1 Coríntios 3:3, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. Olha o que Paulo está falando. Irmãos, eu fui até vocês e eu não pude ensinar coisas espirituais. Eu tive que ensinar coisas humanas. Por quê? Porque vocês não estavam preparados para receber um alimento mais sólido. Eu tive que dar leite. Sabe a criança que acabou de nascer e só toma leite, né, no peito da sua mãe? É isso que Paulo está falando. Eu tive que dar leite materno para vocês, porque vocês são criança na presença de Deus. Eu quero dar alimento sólido, eu quero ensinar coisas preciosas, eu quero ensinar coisas maiores, eu quero lhes mostrar um caminho ainda mais excelente, mas vocês são crianças. Vocês não estão preparados. Vocês são imaturos. E sabe qual é a prova disso? A divisão que há entre vocês. Quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, e isso gera divisão, e isso gera inveja. Paulo está falando, isso mostra que vocês são mundanos. Mundanos. A Bíblia diz que ou somos amigos de Deus, ou somos amigos do mundo. E Paulo está falando que esse povo aqui é mundano. E qual é a prova? Divisão, inveja, falar mal do outro, criticar o outro, apontar o dedo para o outro. Quem vive assim, a Bíblia está falando que é mundano. Que é mundano. Quantas vezes nos nossos trabalhos nós não ouvimos e até mesmo participamos de conversas que falam mal do outro? Quantas vezes na igreja, nós podemos observar inveja de um pregador pelo outro, de um cantor pelo outro, de um obreiro para o outro? Pelo amor de Deus. E quantas vezes um não quer ser maior que o outro? Aí ele fala, quem que é Paulo? Ele está falando dele mesmo, quem que eu sou? Quem que é Apolo? Nós somos só servos de Deus. A glória é de Deus, a honra é de Deus, o louvor é de Deus. O único que brilha dentro da igreja é Deus. É Deus. Ele é o sol da justiça, ele é a luz do mundo, ele é o único que brilha. Meu Deus, só que lá no capítulo 1, no versículo 7, Paulo disse assim, não lhes falta nenhum dom espiritual. E agora no capítulo 3, versículo 3, ele fala, vocês são carnais. Isso me choca. É uma igreja que tem todos os dons espirituais e ao mesmo tempo é carnal. Sabe, quem me conhece sabe que eu falo muito de dom espiritual, eu me movo muito nisso em Deus, é a forma como Deus me chamou para ser. Mas a Bíblia está fazendo um alerta que você pode ter todos os dons espirituais e ser carnal. Eu posso ter todos os dons espirituais e ser carnal. Deus está nos chamando para amadurecer. Deus está nos chamando para deixarmos de ser mundano, mas eu já faço a obra, mas eu já tenho dons, mas eu já salvo vidas, mas eu já prego o evangelho. Mas se fala mal dos outros é mundano, mas se tem inveja pelos outros é mundano, mas se cria divisão dentro da sua igreja é mundano, mas se vive traindo a sua mulher é mundano, mas se vive mentindo para o seu patrão é mundano, mas se vive não ensinando a verdade para os seus filhos é mundano, se vive passando a mão na cabeça de quem está errando e aprovando o erro é mundano.
mundano. Se vive no pecado, é mundano. Como pode isso, Vitor? Jesus já falou. Naquele grande dia. Tem gente que vai falar, Senhor, em teu nome profetizei, dom. Em teu nome curei, dom. Em teu nome expulsei demônio, dom e autoridade. Em teu nome preguei o evangelho, dom. Em teu nome fiz tudo para a obra, Senhor, dom. E Jesus vai falar, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Tinha o dom, mas não tinha caráter aprovado. Tinha o dom, mas não tinha maturidade espiritual. Tinha o dom, mas não tinha o fruto do Espírito. Gálatas 5:6, o fruto do Espírito. Tem gente que fala os frutos, é o fruto. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. As 9 partes de um único fruto do Espírito. E esse, a Bíblia diz, escolhemos para a vida eterna. Tem como ter todos os dons, igreja do Senhor, e ser carnal. Tem como ter todos os dons, igreja do Senhor, e ser mundano. Tem como ter todos os dons, igreja do Senhor, e ser criança na fé, e ser imaturo. Até quando vamos ser imaturo? Até quando vamos ser criança na fé? Até quando vamos ficar olhando para o homem e não para Deus? Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Que Apolo, que Pedro, que Paulo, que Vitor? Nós somos de Cristo. Nós somos de Cristo. Nós servimos a Cristo, nós somos chamados por Cristo, nós vivemos por causa dele, para ele, por meio dele, vamos morar com ele. Quem te salva não é o Vitor. Quem muda a tua vida não é o pastor X, não é o pastor Y, não é o presidente Z, não é. Para de olhar para o homem. Para de olhar para o homem, começa a olhar para Cristo. Começa a olhar para Cristo. Eu não sou nada. Você que gosta muito de mim, eu não sou nada. Você tem que olhar para Cristo. Você que não gosta de mim, eu não sou nada, meu irmão. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Quem planta, quem rega é o homem, fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Hoje mesmo, eu fui cortar o cabelo, tive a experiência de plantar o evangelho na vida de alguém. Evangelizei o rapaz que cortou meu cabelo, ele praticamente chorou ali na minha presença. Depois me agradeceu. Eu preguei o evangelho para ele, eu plantei uma semente. Um outro dia eu vou lá, eu vou regar. Um outro rapaz vai lá, vai regar. Um outro servo de Deus vai lá, vai regar. Até que Deus vai dar o crescimento, essa vida vai ser salva. Que glória eu tenho nisso? Nenhuma. A glória é de Deus. Deus é quem dá o crescimento. É tudo Deus. Só que enquanto a gente olhar para o homem, a gente é mundano. Enquanto a gente olhar para as pessoas, nós somos mundanos. Enquanto criamos divisões, nós somos mundanos. Não gosto do pastor X. Não gosto do... É ele que vai pregar? Vai embora da igreja. Eu já vi isso. Pessoas sair da igreja porque fulano subiu para cantar no louvor. É mundano. É criança, imaturo na fé. Pessoa embora da igreja porque ciclano subiu no altar para pregar a palavra. Mundano. Criança imatura. Tá na hora da gente crescer. Não tem que gostar de todo mundo, não tem que aprovar o jeito de todo mundo, não tem que ser fã de todo mundo. Não tem que falar que tá todo mundo no mesmo grau de igualdade, de unção, de autoridade. Não. Existem coisas diferentes, mas uma coisa é reconhecer o que Deus derramou sobre a vida de alguém. Outra coisa é fazer desse alguém um ídolo, um Deus, e fazer do outro um ninguém. Tá entendendo o que eu quero dizer? Pelo amor de Deus, você tem que entender isso aqui. Porque Paulo está escrevendo isso para uma igreja. Uma igreja que está acontecendo. Ela está se movendo. Ou seja, Paulo está escrevendo para pessoas que estão fazendo a obra de Deus. Paulo está falando para pessoas que têm os dons espirituais. E mesmo assim é carnal. Você pode estar fazendo a obra de Deus e está sendo carnal. E aí sabe o que vai sobrar no grande dia? Nada. Vamos avançar aqui. Versículo 12, preste atenção. Paulo vai falar sobre as nossas obras. As nossas obras um dia serão provadas no fogo de Deus. Tudo que eu faço, esse canal aqui, quando eu prego a palavra na igreja, quando eu prego a palavra na rua, quando Deus me usa para profetizar, Deus vai provar a motivação com a qual eu fiz tudo isso um dia. Versículo 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia, com D maiúsculo, o grande dia, o dia da volta do Senhor, trará luz,
pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa, galardão. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Preste atenção. Existem 2 tribunais, pelo menos que a Bíblia fala. Um de salvação e condenação. Tá? O trono branco do Senhor, Apocalipse 20. Ali Deus salvará os que creram em Jesus e condenará os que não creram. Mas tem outro tribunal chamado de Bema, que é esse tribunal aqui. No original se fala Bema. Bema significa pódio. É um tribunal para os vencedores. Lembra que a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse? Ao vencedor darei de comer da árvore do fruto da vida. Ao vencedor darei de sentar no trono e reinar comigo. Ao vencedor isso, ao vencedor aquilo. Está falando de quem? Está falando dos salvos. Então eu e você passaremos por um tribunal, trono branco. Seremos salvos. Glória a Deus, estamos no céu para sempre. Aleluia. Depois passaremos por outro tribunal. Que outro tribunal será esse? É esse aqui de 1 Coríntios 3, onde Deus provará a qualidade das nossas obras. Então, quem me conhece sabe que eu faço a obra de Deus praticamente todo dia. Glória a Deus. Mas um dia Deus vai provar todas as minhas obras. Ele vai provar se foi ouro, se foi prata, se foi pedra preciosa, se foi madeira, se foi feno ou se foi palha. O que isso quer dizer? Deus está falando da motivação. Eu faço a obra de Deus? Beleza. Por que eu faço? Porque eu quero salvar vidas ou porque eu quero aparecer? Porque eu quero ganhar almas para o reino ou porque eu quero enriquecer na terra? Porque eu quero avançar com o reino de Deus ou porque eu quero ter fama? Qual é o motivo de eu fazer a obra de Deus? Todas as nossas obras passarão pelo fogo. E se forem aprovadas, receberemos recompensa, galardão. Deus tem presente para nós. Toma, a sua motivação foi correta. Agora, se a minha motivação foi ruim, todas essas obras serão queimadas. Eu serei salvo, mas eu não terei galardão nenhum no céu. Ah, Vitor, eu não me importo com galardão, o que importa é estar no céu. Meu irmão, o que importa é estar no céu, mas eu vou te falar, se Deus tem algo para me dar, eu quero esse algo. Se Deus tem galardão, eu quero galardão. Se Deus tem recompensa, eu quero recompensa. Se Deus tem qualquer coisa para me dar, eu quero, porque o que vem de Deus é bom. E vou além, já fechei. Já fechei que tem mais coisa nesse capítulo, mas essas coisas vão aparecer ainda à medida que o livro avança. Imagina que coisa terrível você gastar toda a sua vida na igreja. Você investir todo o seu tempo na obra de Deus. E você chegar no céu. Você está salvo, amém, mas você ouve de Deus. Então, tudo que você fez não valeu de nada. Porque a sua motivação foi errada. Porque o seu coração estava no lugar errado. Tudo que você fez passou pelo fogo e foi queimado. Era feno, era palha, era madeira. Não sobrou nada, Vitor. Não sobrou nada, Vitor. Você está salvo pela graça. Você está salvo pelo favor imerecido. Você está salvo pela fé em Cristo Jesus e a glória dele. Mas as suas obras que você passou 10, 20, 30, 40, 50 anos da sua vida fazendo, não foi por amor a mim. Não foi por amor às vidas. Imagina que coisa terrível. Você chegar no céu e descobrir que tudo que você fez para Cristo foi em vão, porque a sua motivação era errada. Foi em vão assim, porque pessoas foram abençoadas, mas você mesmo fez com a motivação errada. Imagina que coisa terrível. Vitor, qual que é a mensagem disso? Então, a mensagem disso é a seguinte: Senhor, revela o meu coração. Você precisa urgentemente examinar a si próprio e ver o que tem no seu coração. Ver quais são as suas motivações. Paulo começa falando de pessoas carnais, pessoas imaturas, pessoas crianças, e termina falando de motivação. A sua motivação revela a sua maturidade. A sua motivação com as coisas espirituais revela a sua maturidade. Você está pedindo para Deus te usar? Por quê? Para quê? É para glorificar Ele ou é para você aparecer? Qual é a sua motivação? Isso vai revelar a sua maturidade. Se você quer aparecer, você está sendo criança. Você está sendo imaturo, você está sendo carnal. Só que Deus nos chama para ser filhos maduros. Filhos maduros. Paulo fala, quando eu era criança, pensava como criança, agia como criança. Agora eu sou homem. Penso como homem, ajo como homem. Maturidade. Maturidade.
Maturidade espiritual. A maturidade espiritual vai te guardar de um dia no céu ouvir que tudo que você fez foi em vão e foi à toa. Amém? Pegou a mensagem? Examine o seu coração e descubra quais têm sido as motivações de você fazer algo para Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te espero aqui amanhã no capítulo 4.